Helena nunca teve tempo de sonhar com grandes coisas. Seus sonhos eram pequenos, mas carregados de significado. Ver Christian feliz, alimentado, vestido, seguro. Ela nunca precisou de muito. Enquanto as amigas faziam viagens, casavam, recomeçavam suas vidas, Helena estava ali, lavando a última peça de roupa de Christian, preparando o lanche para a escola, esperando-o voltar das aulas, sentada no sofá com um copo de café frio nas mãos, o coração sempre em vigília. Ela o criou sozinha, desde que o marido foi embora, cansado da rotina, cansado dela. Helena não lutou pelo casamento, lutou por Christian. Lutou para que ele não sentisse a ausência, para que não soubesse o que é crescer sem alguém que o chamasse de filho, com os olhos cheios de amor. E de fato ele nunca soube. Não da maneira que ela soube, porque ela fez de tudo para que ele se sentisse completo. Trabalhou como empregada doméstica, babá, faxineira. Dormiu poucas horas durante anos. Enfrentou filas em postos de saúde com ele no colo, ainda pequeno, febril. Lembrava do rostinho dele suado, do corpo molinho nos braços dela e da oração silenciosa que fazia, enquanto tentava manter-se firme. O tempo passou. Christian cresceu, se formou, arranjou um bom emprego e com o tempo começou a mudar. A arrogância foi entrando pelas frestas da alma como vento frio de inverno que se infiltra numa casa mal vedada. Começou a evitar os abraços, a recusar as visitas no trabalho, a demonstrar irritação com sua presença em público. Helena percebia, mas silenciava, sempre silenciava. Afinal, ele era tudo o que ela tinha. Certo dia, já aos 62 anos, Helena chegou em casa com os olhos baixos e um suspiro preso no peito. Ela havia perdido o emprego. A patroa, gentil, mas firme, disse que não precisava mais dos serviços. Estava se mudando para outra cidade. Quando contou a Christian, esperava talvez um suspiro de preocupação, um abraço, um "vamos dar um jeito, mãe". Mas o que recebeu foi um silêncio duro, seguido de palavras frias que machucaram mais do que qualquer outra coisa que já ouvira na vida. "Eu já tenho muita coisa com que me preocupar, mãe. Você já está velha. Vai viver de quê agora? Acha justo colocar isso nas minhas costas?" Helena congelou. Sentiu o sangue abandonar o rosto. Tentou falar, tentou se explicar. Mas Christian, nervoso, impaciente, foi cortante. "Você não entende, né? Eu tenho a minha vida, a minha casa. Você acha que vai simplesmente se encostar aqui e pronto? Eu não sou mais uma criança." E com aquelas palavras, a expulsou. Literalmente. Com a voz elevada, batendo a porta, deixando-a do lado de fora, com sua bolsa, sua dignidade e um coração em pedaços. Naquela noite, Helena caminhou pelas ruas da cidade com os olhos cheios d'água e o passo cansado. Mas dentro dela algo começou a mudar. Pela primeira vez não foi tristeza o que ela sentiu com mais força. Foi raiva. Uma raiva que misturava dor, indignação, mas também libertação. Ela percebeu que por décadas esqueceu de si mesma. Que foi mãe, mulher, guerreira, mas esqueceu de ser Helena. E então, numa dessas caminhadas, a vida, com sua ironia às vezes bela, às vezes cruel, preparou o primeiro passo para a mudança. Uma carta. Não era qualquer carta. Era do advogado de um homem que ela cuidou por mais de 10 anos como enfermeira particular. Um homem que ela respeitou, serviu com paciência e que nos últimos meses de vida confiava nela mais do que nos próprios filhos. Helena havia sido incluída no testamento e o valor deixado para ela era uma fortuna. Mas ela não contou a ninguém, nem a Christian, porque agora ela queria silêncio, queria observar, queria planejar. Pela primeira vez em muitos anos, Helena respirou fundo sem pressa, caminhou sem medo e sentiu que ainda havia vida dentro dela. Ela não era só uma mãe, ela era uma mulher inteira que estava prestes a florescer, mesmo depois do outono mais cruel de sua existência. O tempo tem um jeito silencioso de nos ensinar, e Helena, depois de tanto perder, estava começando a se reencontrar. Com a herança, ela poderia fazer qualquer coisa, comprar uma casa, viajar,
viver com luxo. Mas Helena não queria luxo, queria dignidade, queria recomeço e, principalmente, queria silêncio. Depois de tantos anos sendo tudo para todos, ela queria finalmente ser por ela mesma. Alugou um pequeno apartamento numa área tranquila da cidade. Decorou com delicadeza, escolhendo cada item com cuidado, não pelo valor, mas pelo significado. Uma poltrona confortável, cortinas claras, um buquê de flores frescas na mesa. Pela primeira vez, Helena tinha um canto seu, sem depender de ninguém. E aquilo era libertador. Inscreveu-se em cursos de jardinagem e culinária. Participava de encontros com outras mulheres da sua idade. Começou a andar de cabeça erguida pelas ruas, sentindo o vento bater no rosto, como se estivesse descobrindo o mundo pela primeira vez. Mas mesmo com essa nova fase, havia dias em que a dor batia na porta. Dias em que a lembrança de Christian cortava como faca. Não pelo que ele disse, mas pelo vazio, pelo silêncio, pela ausência de uma ligação, uma mensagem, qualquer coisa. Ela não o procurava, e ele também não. Não sabia onde ela estava, o que fazia. Talvez nem quisesse saber. Christian, por sua vez, começava a viver o que jamais imaginou. Solidão. Sem perceber, foi afastando todos ao seu redor. Os amigos cansaram de sua arrogância. A namorada foi embora, cansada de ser apenas uma sombra em sua vida ocupada. E no trabalho, os erros se acumulavam, a pressão aumentava, o orgulho crescia, mas também doía. Às vezes à noite pensava na mãe. Lembrava do cheiro do arroz com alho que ela fazia, do café passado na hora, do som da televisão baixa enquanto ela o esperava chegar. Mas algo dentro dele bloqueava qualquer impulso de procurá-la. O orgulho sempre falava mais alto. Enquanto isso, Helena florescia. Certo dia, durante um dos encontros do grupo de mulheres, Helena ouviu falar de um projeto social que reformava imóveis abandonados para criar espaços culturais e educativos em comunidades carentes. Ela se interessou, visitou o local, conversou com os responsáveis, viu crianças sorrindo com livros nas mãos, jovens aprendendo música, teatro, pintura, e algo despertou. Ela decidiu usar parte de sua herança para comprar um antigo casarão no centro da cidade. Um prédio velho, sujo, esquecido, assim como ela já foi, mas com potencial. Ela enxergava vida ali, enxergava propósito, e sem alarde, sem buscar aplausos, começou a reforma. Contratou arquitetos, pedreiros, artesãos. Acompanhava cada detalhe. Era como ver um jardim crescer onde só havia terra seca. Em poucos meses, o local se transformou. Um centro cultural com biblioteca, sala de leitura, oficinas de costura e música, um pequeno palco, quadros pintados por crianças nas paredes. Era como se o espaço respirasse esperança. O projeto foi notícia, saiu em jornais locais. E em uma dessas matérias, publicada discretamente, Christian viu, reconheceu o nome, congelou, não quis acreditar. Helena Souza, responsável por revitalização cultural no centro da cidade. Ele releu. Várias vezes. Era sua mãe, aquela que ele desprezou, expulsou, esqueceu. E ali, naquele instante, algo trincou dentro dele, um espelho que se partiu, uma imagem falsa de superioridade que ele mesmo construiu e que agora caía em 1000 pedaços. Ele ficou em silêncio, não falou com ninguém. Mas pela primeira vez sentiu vergonha. Enquanto isso, Helena continuava. Recebia visitantes no centro cultural, organizava eventos, abraçava crianças, inspirava mulheres, sorria com leveza. Não por orgulho, mas por saber, enfim, que não precisava da aprovação de ninguém para se sentir inteira. E assim, como flores que brotam mesmo no meio do inverno, ela se tornava mais forte, mais viva, mais sua. Porque a dor já não comandava seus passos. A solidão já não era prisão, era escolha. E a Helena, que nasceu depois da queda, era muito maior do que aquela que apenas sobrevivia. Os meses passaram. Christian, cada vez mais abatido, começou a perder o que lhe restava. Foi demitido. Sem amigos por perto, sem família ao lado, encontrou-se cercado pelo mesmo silêncio que um dia julgou ser liberdade. Mas agora, o silêncio era peso.
Era eco, e trazia de volta as palavras que dissera à mãe como lâminas girando em sua mente. Tentou focar em outras coisas. Procurou empregos, contatos, projetos. Nada dava certo, nada fluía. Como se algo estivesse travado. Como se lá no fundo, uma culpa mal resolvida bloqueasse o caminho. Até que um dia, durante uma visita com um corretor a uma área nobre da cidade, onde se realizaria uma exposição de imóveis para investidores, Christian entrou em um antigo casarão reformado. O ambiente era vibrante, quadros nas paredes, música suave no fundo, crianças correndo pelos corredores, vozes de mulheres ensinando outras a costurar, a bordar, a contar histórias. Mas ao entrar, seus olhos congelaram. No centro da sala, cercada por sorrisos, estava ela, de vestido claro, cabelos presos com elegância, o olhar sereno e o sorriso discreto. Helena, sua mãe. Christian parou. O coração disparou, os pés imóveis. O corretor, animado, começou a apresentar o espaço, mas as palavras viraram ruído. Tudo ao redor sumiu. Só havia Helena. E então, ela o viu. Os olhos se cruzaram. Por um momento, o tempo parou. Não houve raiva, nem desespero, apenas um silêncio profundo, como o som de uma alma que reconhece outra, apesar das feridas. Helena não sorriu. Também não desviou o olhar. Caminhou até ele, ereta, firme, com a postura de quem não deve mais nada a ninguém. Christian. Ele mal conseguia responder. A voz embargada, os olhos marejados. Mãe, balbuciou. Eu não sabia. Ela o interrompeu, com um gesto suave da mão. Não precisa. Não agora. O silêncio entre os dois era denso, mas não amargo. Era o tipo de silêncio que vem depois da tempestade. Um silêncio que não pede desculpas, pede compreensão. Christian olhou ao redor. Viu tudo o que ela construiu. Sentiu o peso da própria ausência em cada parede, em cada tijolo. Por que você nunca me procurou? Ele perguntou a voz quase infantil. Helena respirou fundo. Os olhos se suavizaram. E com uma calma que vinha das profundezas da alma, respondeu. Porque eu precisava me encontrar primeiro. Pela primeira vez na vida, eu estava vivendo por mim. Eu precisei do seu amor por 30 anos, mas depois que você me expulsou, eu descobri que precisava mais do meu. Christian desmoronou. As lágrimas caíram sem controle. Ele caiu de joelhos, ali mesmo, entre cadeiras coloridas e vozes distantes. Me perdoa, mãe. Por tudo. Eu fui cruel. Fui cego. Fui pequeno. Helena se abaixou, tocou seu rosto com delicadeza e disse: Eu te perdoo, mas entenda, o perdão não apaga as consequências. E eu mudei. A mulher que você vê aqui não aceita mais menos do que merece. Ela o ajudou a levantar. Olharam-se por um instante, como duas almas antigas que se reconhecem. Não houve abraço. Ainda não era hora. Mas havia algo mais poderoso. Respeito. Helena o deixou ali no salão entre os ecos de tudo o que ela reconstruiu, e ao sair pela porta grande do casarão, sentiu o sol tocar seu rosto. Pela primeira vez, era ela quem decidia os termos. Era ela quem conduzia o próprio destino. E Christian, parado entre os vestígios do que havia perdido, finalmente começou a entender. Naquela noite, Christian não dormiu. O silêncio de sua casa, antes confortável, agora parecia ecoar uma ausência que ele não podia mais ignorar. Cada canto o lembrava dela. O cheiro do café da manhã que não existia mais. A toalha de mesa que ela sempre dobrava com cuidado. A roupa passada, o carinho no olhar. As palavras simples, mas cheias de amor. Pela primeira vez, Christian se viu pequeno diante da grandeza de uma mulher que ele pensava ter superado, e que, na verdade, sempre esteve além do que ele podia compreender. Durante os dias seguintes, visitou o centro cultural, não para vê-la, mas para observar. Sentava-se no canto, via crianças lendo, mulheres sendo valorizadas, vidas sendo tocadas. E ali começou a enxergar o que nunca vira, a força silenciosa de sua mãe.
Um dia, tomou coragem. Esperou que ela estivesse sozinha no jardim interno cuidando das flores. Aproximou-se devagar, como quem pisa em território sagrado. Posso sentar? Helena, de costas, sorriu levemente. Sempre pôde, Christian. Só não sabia. Ele sentou-se ao lado, em silêncio. A brisa soprava suave. As flores balançavam como se escutassem a conversa. Eu sempre achei que você vivia em função de mim. Ele começou, hesitante. E talvez por isso, eu nunca te enxerguei como mulher, como pessoa. Só como minha mãe. E quando você perdeu o emprego, eu senti como se o que me sustentava desabasse. Helena permaneceu quieta. Esperava. Mas hoje eu te vejo de verdade. E eu queria que você soubesse que me orgulho de quem você se tornou. E que, se um dia você quiser voltar a fazer parte da minha vida, como mulher, como amiga, como quem você quiser ser, eu vou estar aqui. Helena se virou devagar, os olhos marejados, mas firmes. Christian, o que você está dizendo me emociona. Mas entenda, eu nunca deixei de ser sua mãe. Eu só deixei de viver só para você. E isso não foi abandono. Foi renascimento. Ele assentiu, com lágrimas caindo. Eu sei. E eu quero aprender com você. Se você deixar, eu gostaria de vir aqui, ajudar, conhecer seu mundo. Ela estendeu a mão. Christian segurou. E ali, entre flores e sol, algo antigo foi costurado com fio novo. Existem histórias que não se contam com palavras, mas com gestos, com silêncios. Com os passos que damos quando ninguém está olhando. Helena era uma dessas histórias. Por muito tempo ela foi tudo para alguém, e por isso esqueceu de ser por si, mas a vida, com sua sabedoria dolorosa, a levou ao chão. Não para humilhá-la, mas para ensiná-la a voar. Christian, como tantos filhos, não enxergava além do papel de mãe. E quando a estrutura que o sustentava desabou, foi obrigado a olhar no espelho e ver que a verdadeira grandeza da sua mãe era justamente a que ele nunca notou. Essa história não é apenas sobre perdão, é sobre renascimento, sobre saber a hora de partir para se reencontrar e a coragem de voltar, com o coração curado. Porque às vezes é preciso perder para aprender a valorizar, é preciso doer para florescer. E no fim, o amor de verdade, não se quebra, apenas se transforma. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que acredita na força da família, mesmo quando ela nasce dos caminhos mais inesperados. Se você gostou dessa narrativa cheia de esperança e transformação, inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias comoventes como esta. E conta pra gente, de que cidade você está assistindo ao vídeo? Vamos adorar saber até onde essa mensagem de amor e superação está chegando. Até o próximo. Relatos do Tio Paulo.